Agora sim! Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química. Eu sou a professora Cacaso, tô aqui para mostrar estratégias para vocês gabaritarem Química no Enem e no vestibular. Bom, a gente teve um pequeno problema técnico, mas já voltamos. Ahn, o tema de hoje é atenção, uma estratégia para gabaritar Química. Muito bem, gente. A, Essa chamada, essa frase, a gente resolveu abordar porque a atenção, por mais que pareça algo simples ou algo que todo mundo sabe como usar, é bem complexo, porque assim, na verdade a gente tem 4 tipos de atenção, né? A atenção seletiva, que é aquele tipo de atenção que o mundo tá se acabando e você tá conversando com aquela pessoa que você gosta. E aí tá tendo a Terceira Guerra Mundial e você nem viu. Você tá lá só brisando no que aquela pessoa maravilhosa e incrível que você ama tá falando, né? É a atenção seletiva. É a mesma atenção, por exemplo, que quando tem alguém chatinho te enchendo o saco, falando, e você não tá afim de ouvir, você fala, eu acho que eu vou abstrair essa pessoa aí. A pessoa tava falando e você abstraiu, né? Você esqueceu, você deixou pra lá. Então você selecionou aonde focar a sua atenção. Essa é a atenção seletiva. Aí tem o segundo tipo de atenção, que é a atenção alternada, que é aquela atenção de quando a gente vai resolver um exercício. Por exemplo, um exercício de matemática. Você lê lá o enunciado do exercício e daquelas palavras, daquela leitura, você vai ter que tirar as informações para resolver o exercício que seria cálculo. Então você vai usar 2 tipos de ações, a ação de leitura e interpretação e a ação de fazer os cálculos. Isso daí é uma atenção alternada. Você está alternando o tipo de atividade que você está fazendo, né? O terceiro tipo que a gente tem de atenção é a atenção sustentada. O que é atenção sustentada? É aquela atenção que você tenta não gastar energia de ficar tensa, né? Não é uma tensão, é uma atenção. E você sabe que você vai ter que ter uma atenção a longo prazo, né? De 1 hora, de mais de 1 hora. Isso acontece muito quando a gente vai assistir uma aula, quando a gente vai assistir um filme. A gente vai ficar muito tempo lá, vai assistir uma palestra, um workshop, eventos que são de um dia só. A gente fica lá horas ouvindo uma palestra, vendo alguém falar, assistindo a um vídeo. Então a gente precisa de uma atenção mais duradoura. Essa atenção se chama atenção sustentada. Você sustenta aquela atenção que você está prestando por bastante tempo. E nesse tipo pontual de atenção, a sustentada, é aquela atenção que tudo bem se você perder uma palavra ou outra, desde que você entenda o contexto, desde que você consiga entender todo o construir de ideias daquela palestra, desculpa, todo o construir de ideias daquela palestra vai ser melhor do que se você ficar super tenso e absorver cada palavrinha da palestra, só que prestar atenção só 15 minutos, entendeu? Então essa atenção é a atenção sustentada. E a atenção concentrada, que é aquela atenção muito focada, muito pontual e objetiva. Aquela atenção que você está 100% ligado só naquilo, né? A gente usa muito essa atenção, por exemplo, quando você tá pilhadão para fazer uma prova. Aí você chega na prova e você se concentra ao máximo só naquilo. E em cada letra, em cada risco, em cada ponto que você põe, você tá prestando muita atenção. Essa é a atenção concentrada. A gente também usa essa atenção concentrada quando a gente precisa memorizar alguma coisa, né? Você não memoriza alguma coisa com uma atenção mais ou menos, tipo, ai, o mundo tá se acabando e eu tô vendo aqui as purpurinas voando pra cá e tudo mais, e ai, você não vai decorar, né? Você não vai memorizar as coisas. Então,
A atenção concentrada é aquela que você fica naquilo, repetindo, sabe? Bem focado, prestando muita atenção em cada detalhezinho do que você está fazendo ou do que você está vendo. É, por exemplo, quando você quer pegar, quer pegar algum erro em alguma coisa, em algum texto ou em alguma fala, você presta muita atenção para ver aonde escorrega, aonde está incoerente. Então, esse é o tipo de atenção concentrada. Então, são esses 4 tipos de atenção que existem. E o que acontece? Se a gente não souber como estrategicamente utilizar esses nossos tipos de atenção e como associar elas, né, esses tipos de atenção que a gente não vai conseguir absorver da melhor forma os conteúdos. E sempre eu falo, né? Se a gente não absorve os conteúdos, a gente não faz uma boa prova. Sem uma boa prova, a gente não passa no vestibular. Portanto, absorver conteúdos é imprescindível. Bom, e o que as pessoas têm de dificuldade quando se fala em atenção? Porque quando você está assistindo a um filme qualquer que você está assistindo, claro que a gente tem aquelas pessoas, e não falando que seja errado ou certo, né? Aquelas pessoas que querem pegar a falha de edição de vídeo, de filme, querem pegar alguma coisa errada nos filmes, né? Quer criticar os filmes. Haters costumam assistir as coisas com a atenção concentrada, porque eles querem achar o erro, né? Só que quando você vai assistir um filme sem pretensão, só pra ver o filme em si, você geralmente tem uma atenção sustentada, porque você presta atenção no filme todo, a não ser quando o filme é chato. E uma atenção seletiva, muitas vezes, né? Quantas vezes alguém não tava falando com você e você acabou nem ouvindo porque você tava vendo o filme, entendeu? Você tava tão atento àquele filme que você selecionou que você ia prestar atenção só naquilo e a pessoa ficou falando e você nem viu, né? Então, são 2 tipos de atenção associados para que você consiga entender aquele filme. Quando a gente vai estudar, a gente vai ter que usar algumas dessas atenções associadas ou só elas, mas sabendo, tendo consciência. O que é muito importante é que a gente tenha consciência de cada tipo e de como treinar cada uma delas, porque todas elas são importantes e muito importante. Só que a gente tem que saber como treinar e como ativar cada tipo de atenção, né? Bom, como que eu faço para treinar minha atenção seletiva? É realmente decidindo, hoje eu vou prestar atenção nisso, aqui, X coisa, ou agora, né, nessa X coisa, e se o mundo estiver se acabando, eu não vou perder o foco, não vou perder a minha atenção naquilo. Esse é um jeito de você treinar a atenção seletiva. Como você treina a alternada? Isso é muito bom para resolver exercício. Eu já comentei quando eu fui explicar, mas eu vou reforçar, porque é essa atenção alternada que é a que a gente mais usa quando a gente está querendo resolver exercícios. A gente sempre tem que ler e interpretar, a gente tem que ler, interpretar, recolher dados, fazer contas, né? Então, assim, você vai alternando os seus afazeres num espaço de tempo curto, né? Então é muito importante que a gente saiba usar essa atenção alternada para conseguir fazer essas diferentes ações ao longo desse curto tempo que você se propôs a resolver o exercício, por exemplo. A atenção sustentada, como você treina, aí é uma questão de energia mesmo, de cansaço. Você não pode ficar. Existe uma grande diferença entre tensão e atenção, porque se você ficar tenso, você vai ficar
gastando uma energia desnecessária, né? Você vai ficar tão pilhado, tão estressado, tão se forçando a, né, prestar atenção no caso, que no fim você vai ver que você teve um desempenho pior porque você perdeu muita energia e acabou se cansando ao invés de se manter numa energia estável e duradoura para conseguir prestar atenção, a atenção sustentada, né? A atenção na aula toda, na palestra toda, em toda a fala da pessoa. Então, se você sabe que você vai assistir algo longo, é claro que você vai ter que prestar atenção, mas não gaste a energia com coisas que você não precisa, porque você tem que sustentar essa atenção por um prazo maior, né? E a atenção concentrada é a que mais dá para associar uma tensão, porque você tá muito focado objetivamente naquilo, muito. Então, a tensão que é gerada por você estar concentrado é muito grande. E é uma atenção muito mais cansativa, né? Porque você tá pilhadão naquilo. É ruim? Não é ótima essa atenção. Quando você vai ter que memorizar alguma coisa, quando você vai ter que... Quando você está sob adrenalina, sobre estresse, sob pressão, geralmente é a atenção concentrada que você vai usar. Então, é muito importante essa atenção. Porém, ao mesmo tempo que é muito importante, você tem que saber se é o momento de usar aquela atenção. Então, conheça muito bem essas atenções que a gente tem. E aí a gente vai selecionar em cada momento do nosso estudo cada tipo da nossa atenção. Legal. Mas por que as pessoas não sabem e não usam isso? Em geral, isso acontece porque as pessoas não param para pensar nos tipos de, não só, né, de atenção que a gente tem, nos tipos de aprendizado que a gente tem, nos tipos até de material, né? E sem saber muito bem os tipos de cada coisa, você não sabe qual é o melhor para você usar naquele momento. Por exemplo, fazendo uma analogia, você sabe os tipos de canetas que existem, né? Existe canetinha, caneta esferográfica, caneta gel, caneta permanente, caneta de quadro branco, canetas de ponta fina, de ponta grossa, né? E você sabe que se você quiser escrever o seu nome numa garrafa de água, se você usar a caneta Bic, não vai ser a melhor. Pode até dar certo e você conseguir escrever, mas não vai ser a melhor para deixar aquilo bonito, rápido para você escrever e eficaz, que alguém vai bater o olho e vai enxergar com facilidade. Uma caneta permanente vai ser muito menos moroso, demorado para você escrever seu nome na garrafa. Vai funcionar porque quando você lavar sua garrafa não vai sair, não vai manchar. E vai ser muito mais eficaz. Alguém vai bater o olho e tá escrito com caneta permanente, ela vai destacar e você vai enxergar que aquela garrafa de água é sua porque tem seu nome. Então, assim, você sabe as ferramentas, os tipos de ferramentas que você tem e qual você usar para cada situação. Então, por isso também é importante você conhecer o tipo de atenção que tem e qual você vai usar em cada situação. Cara, eu tenho que memorizar um número de telefone agora. Você vai ficar usando uma atenção sustentada? Tipo, a longo prazo, não vou gastar muita energia e vou prestar atenção bastante tempo. Não, cara, você vai focar naquilo, vai se concentrar para decorar aqueles números. Porque você quer lembrar aquela sequência numérica curtinha para fazer a ligação, para, não sei, né? Então, essa atenção concentrada é usada em um tipo de contexto. Agora, igual eu estava falando, você está assistindo uma palestra que vai durar mais de 3 horas. Você vai usar uma atenção concentrada? Também, né? Uma atenção não elimina, não faz com que a outra não exista simultaneamente. Mas qual é a que você vai tentar com maior força? Qual é a que você vai usar com maior
empenho, com certeza vai ser a atenção sustentada, não é? É bastante tempo, são 3 horas, vai ser cansativo. Se você ficar pilhadão em cada palavra, em cada vírgula, em cada luz, em cada slide, você vai tá morto no meio da palestra e você não aproveitou porque você não teve aquela atenção sustentada. Entendeu? Então, se você vai fazer uma prova, por exemplo, vamos lá para o vestibular. No vestibular você tem que ter um pouco de atenção seletiva, porém, não muito, não é mesmo? Você está num ambiente até que controlado, tá todo mundo em silêncio fazendo a sua prova, então assim, não tem o mundo se acabando em algum lugar que vai tentar tirar sua atenção. É só você não ficar brisando que a atenção seletiva não vai ser a sua prioridade de atenção, entende? Aí você vai ter que ter uma atenção alternada, você vai ter que realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, ou a diferença de tarefas que você vai realizar é grande. Você vai ler, você vai fazer cálculo, você vai interpretar, você vai tentar puxar da memória? Sim. Então, no vestibular, você vai usar uma atenção alternada? Vou. Você vai usar no vestibular uma atenção sustentada? Ele demora bastante tempo? Vai demandar um tempo longo que você vai ter que estar inteiro para o processo inteiro do vestibular? Com certeza absoluta. Então você vai ter que estar com a atenção sustentada, muito bem treinada também. No entanto, também é muito importante que a gente no vestibular tenha a concentração, a atenção concentrada, a concentração, o foco, a atenção fina, né? Muito objetiva, muito aprofundada naquilo que você está fazendo. Não adianta você fazer o vestibular com uma atenção sustentada a longo prazo, sem a atenção concentrada naquilo que você está fazendo ali, naquilo que você está lendo ali, né? Então, é extremamente importante que essas atenções sejam treinadas também, além de você estudar. A gente precisa entender algumas coisas que, para a gente mandar muito bem em química, a gente não pode só querer entender química. A gente precisa saber os mecanismos do entendimento da química, a gente precisa saber o mecanismo de resolução de exercício e a gente precisa saber o mecanismo de resolução de prova, de prestar atenção, de metodologias de aprendizado. Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender para além da química. E isso é muito importante que vocês ouçam e vocês também digiram isso, porque vocês precisam tomar conhecimento disso e não ficar pilhado, tipo, ai, agora é só tal atenção. Mas você tem que se dar conta de que, opa, peraí, se a TV tá ligada ali e eu tenho que me concentrar aqui, você também não vai ficar classificando, ai, a minha atenção tem que ser seletiva. Escrever bem grande, atenção seletiva em cima da sua porta, não. Você vai falar, então eu vou focar, eu sei que a televisão tá ligada ali. E por X motivo não dá pra desligar. Você tá num ambiente que não dá pra desligar. Então eu vou me concentrar ao máximo aqui, vou selecionar, ouvir mesmo o que a Cacau tá falando, eu vou selecionar, prestar atenção no que ela tá me mostrando, eu vou prestar atenção e anotar. E você acaba se fechando do que tá acontecendo em volta, entende? Então é muito importante a gente saber esses tipos de atenção para usar mesmo como ferramenta, né? Porque muita gente acha que ela não tem atenção, né? Essa pessoa não tem atenção. Na verdade, é que ela não tá sabendo direito como treinar, né? Não é que ela não tem, ela não sabe como treinar. E o treino gera a vitória, né? A gente precisa treinar para conseguir usar cada uma delas. Então, quando você vai assistir um vídeo longo, você já fala, vamos prestar atenção, mas sem ficar pilhado, concentrado com um olho assim. Meu, vamos prestar atenção e vamos anotando, mas com a paz de espírito, né? Agora, se você tá resolvendo uma coisa e tem que ser agora, tem que ser rápido e tem que
ser certeira, você vai se concentrar, você vai usar uma atenção concentrada. Saiba como usar isso a seu favor, né? Só saber que existe não vai ajudar se você não treinar. Então, o treino é extremamente importante. Bom, acontece também de que, apesar de eu ter dito que a gente não usa de forma muito... não precisa ter de forma tão treinada, tão viva no momento do vestibular. A atenção seletiva, mas também ela não pode estar nada treinada, nem porcamente treinada, né? Até porque a atenção seletiva, meu Deus do céu, a atenção seletiva acontece porque a gente... Aliás, a atenção seletiva... Eu vou silenciar isso daqui, dá licença, gente, desculpa. Eu esqueci de silenciar os celulares. Desculpa. Então, a atenção seletiva é traiçoeira em alguns pontos, porque se a gente não treina ela, qualquer coisa, qualquer uma, absolutamente sem importância, acontece e nossa atenção foi pra casa do caramba, né? Então, foi aquilo que eu tava contando pra vocês que acontecia muito comigo, né? A minha atenção seletiva não era muito treinada. Então, quando eu tava estudando e passava uma pessoa levantou e foi ao banheiro, minha atenção foi lá, eu fiquei vendo a pessoa que foi no banheiro e fiquei brisando, nossa, acho que a pessoa deve estar com dor de barriga, olha quanto tempo ela tá demorando, acho que ela também foi encher a garrafa de água, porque não é possível, olha o tempo. E a atenção naquilo que eu tava fazendo, na aula que eu tava assistindo, no exercício que eu tava fazendo, já foi, né? Então, treinar essa atenção seletiva é muito importante, porque você não pode perder o seu foco, porque uma coisa sem importância aconteceu, né? Então, é muito, muito complicado se a gente não treinar mesmo, né? E como que a gente treina? Bom, faz um teste, de verdade. Pega um seriado ou filme, desenho animado, que seja alguma coisa de vídeo pra assistir. E assista, fala, esse episódio ou esse filme eu vou assistir pra achar, pra entender como foram feitos os cortes do filme. Por exemplo, tá passando lá o carro correndo em alta velocidade, corta a câmera e mostra o outro carro que tá perseguindo, dentro do outro carro que tá perseguindo. Se propõe a ver todos os cortes e tenta não dar importância para a história. Você vai ver que apesar de você estar vendo o mesmo filme que a pessoa do lado, que a sua família, que o seu namorado, né, enfim, você vai ter uma visão do filme e a pessoa vai ter outra. Você vai ter uma compreensão de um jeito e a pessoa do outro. Você tá usando uma atenção concentrada e seletiva que você tá nem aí pra história. Você quer saber mesmo como foram os cortes daquele filme. Então você selecionou o que você quer prestar atenção no filme, apesar de assistir exatamente o mesmo filme que a pessoa do lado. E dessa forma vocês tiveram compreensões diferentes. Então isso é importante, né, da gente saber os tipos de atenção que a gente vai ter para ter a compreensão mais rápida do que a gente precisa para conseguir gabaritar a química, né? Eu vou ver se no livro tem algum erro de acentuação. Às vezes, na verdade, isso foi um exemplo bobo, porque em geral, como a gente lê bastante, isso fica meio que gritante aos nossos olhos. Mas enfim, você tá lendo com uma atenção focada em outra coisa, né? E aí você acaba não prestando atenção no que está falando o texto, por exemplo. Sem prestar atenção no que está falando o texto, você não vai compreender o que o texto está falando, né? E com isso você não vai compreender o conteúdo. Portanto, prestar atenção dessa forma na sua leitura é bom? Não. Agora, se você está corrigindo sua própria resposta, é muito bom você prestar atenção desse jeito, porque se a pessoa vai ler o que você escreveu para te avaliar e você deixou passar erros de ortografia,
Isso vai contar pontos a serem retirados. Então, ler dessa forma é ruim? Depende do que você está lendo, depende do objetivo. Então, cada atenção vai ser usada com um objetivo diferente. E saber como. E saber muito bem quais são os seus objetivos naquele momento, naquele estudo, com aquele vídeo, com aquela palestra, com aquela prova, com aquela questão, é muito importante. Para que assim a gente consiga ter mais acertos numa prova e que seja mais fácil de fazer a prova, porque a gente vai estar mais treinado. Beleza? Mas você fala como se fosse fácil, né, Cacaso? Pô, a última pessoa que você tem que falar que acha que é fácil prestar atenção sou eu, velho. Você pode me acusar de muitas coisas que eu posso achar que é fácil e não é. Mas de atenção, mano, pensa numa coisa que é difícil pra mim. Difícil pacas, né? Se vocês verem a minha história, cara, eu sou diagnosticada mesmo pela minha psicopedagoga do ensino fundamental com falta de atenção, com DDA, né? Déficit de atenção. E porque é até hoje, né? Se eu não me concentrar, se eu não me propuser a fazer algo com atenção, passa um vento diferente, eu já era, fui com o vento, né? Então, não tô falando que é fácil, mas tô falando que é muito possível, muito, porque comigo era muito difícil, né? Pra mim foi muito difícil eu aprender os tipos de atenção e quando usar cada um e como fazer para acessar cada atenção, para despertar cada atenção, né? Então, não tô falando que é fácil, mas eu tô falando que é 100% possível. Tá certo? Então, parece fácil às vezes quando a gente fala, porque faz tanto tempo que eu tenho que conviver com isso e tanto tempo que eu tive que treinar, tantos treinos que eu tive que fazer, que agora não é que seja fácil, mas é do meu cotidiano, é do meu todo dia. E sim, se tornou fácil, se tornou tranquilo. Uma coisa que era muito difícil, mas conforme foi passando o tempo e eu fui treinando, eu consigo, se eu quiser, igual eu falei, assistir o filme e ver os cortes. Não sei qual é o objetivo disso, é só pra provar mesmo que eu consigo. Ou que você consegue, que existe esse tipo de atenção. Mas assim, eu consigo prestar atenção ou só na história do filme. E eu consigo prestar atenção de um jeito focal quando eu tenho que resolver um exercício e sustentadas quando eu tenho que assistir uma aula de 4 horas, né? Então, eu sei que é difícil, mas sei que essas ferramentas são muito poderosas. São tão poderosas e o treino é tão efetivo que hoje eu tô aqui, né? Pra mim, que era tão difícil, hoje é uma coisa simples, uma coisa que eu faço todo dia, uma coisa do meu cotidiano, né? Então, treinem. No começo não vai ser fácil, mas eu tenho certeza absoluta que você consegue. Absoluta. Então, se você ficou com essa pulga atrás da orelha de que parece fácil, eu vou te falar, é fácil, depois de muito tempo de treino. É complicado no começo. Dá trabalho, requer energia, requer treino, mas dá um resultado sem igual. Sabe por quê? Não tem como você desaprender. Não tem como você ignorar algo, né? Desver. Eu gosto de falar desaprender e desver. Se um dia você viu aquilo, não tem como você desver. Ah, eu vi minha garrafa de água aqui, mas eu desvi. Ah, e agora eu não vi, sabe? Fazer de conta que você não viu. Você já viu. Então, se você sabe que existem essas quatro tipos de atenção, preste atenção preste atenção em qual atenção você está usando, né? Não precisa ficar categorizando, mas fala, olha, agora não é que
tá certo? Porque, ó, aquela hora que eu fui fazer aquela conta muito louca, difícil pra caramba, eu fiquei super concentrado. Eu usei uma atenção assim, ó, certeira, concentrada naquilo, né? E eu fui lá assistir um filme, né, e tal. Eu usei uma atenção seletiva e sustentada porque, tava acabando lá. As pessoas estavam brigando ali no vizinho, só que mesmo assim, ó, eu assisti aqui o filme, nem ouvi o que eles estavam falando. Porque você selecionou o que você queria prestar atenção, né? Então, é um treino e é um desafio muito gostoso de se fazer, porque quando você consegue realmente controlar a atenção que você usa, você fala, pô, eu que era mó desatento, que passava uma mosca e acabava com a minha aula, agora eu consigo prestar atenção. Sabe, eu vi que a mosca passou, mas eu não fui brisando nela. Eu continuei prestando atenção na aula. Sabe, fui completamente seletiva. Pô, que orgulho de mim, cara, eu consegui, né? É uma coisa muito legal de se fazer. Além de vários resultados mensuráveis, que a gente chama, né? Além de muito mais acertos, muito mais conteúdos que você consegue aprender, né? Vários aspectos positivos que dá pra você mostrar que, pra você mesmo, né? Dá pra você falar, olha, ó, tá vendo como deu certo? Então, conheça muito bem esses 4 tipos de atenção. Preste atenção em qual atenção você está usando em cada momento e vê se é realmente aquilo, né? Vê se você não está tentando usar uma atenção que não é a atenção que você precisaria naquele momento. Você foi assistir uma palestra e quer ficar com uma atenção alternada. Cara, você tá lá, se propôs a só assistir a palestra. E aí você vai ficar querendo assistir a palestra e fazer conta, assistir a palestra e mexer no celular, assistir a palestra e não tá rolando. Não tá nem sustentada e nem seletiva, tá alternada, sendo que não era o momento de usar esse tipo de atenção, tá? Então, compreenda muito bem como cada uma delas funciona. Compreenda muito bem como você faz para ativar elas em você. Treine isso para você ativar a sua própria atenção da melhor maneira que você conseguir para cada situação. Então, não adianta nada você falar, tô treinando muito bem a minha atenção. Quando eu tô assistindo filme, eu tô usando uma atenção concentrada em ver quantas pessoas aparecem no filme. Tipo, se você se propôs a assistir o filme para entender a história, você tá usando a atenção errada, né? Então, veja qual atenção você quer usar em cada momento. Treine cada uma delas e seja feliz. Que assim a gente vai conseguir juntos gabaritar a química com uma facilidade muito maior, porque vocês vão estar prestando a atenção que precisa em cada momento certo. É isso. Pelo que o que eu tinha para falar para vocês hoje em especial era sobre isso. Se ficou qualquer dúvida, pergunta, angústia, frustração, tristeza, né? Manda aí nos comentários, manda no direct @professora Cacaso. Eu vou te responder. Se você quiser também compartilhar alguma vitória, algum objetivo que você conseguiu alcançar, tô aqui para comemorar junto com você, tá? Tô esperando sugestões de temas, dúvidas que vocês tenham sobre como estudar ou sobre química, tudo que a gente pode fazer juntos para alcançar nosso objetivo maior, que é gabaritar química juntinhos no Enem e no vestibular, tá certo? Então, toda terça e quinta temos vídeos novos, e no Face, Instagram e YouTube, no canal Professora Cacaso. E no direct, no Instagram, @professora Cacaso, beleza? Tô esperando vocês, manda aí comentários, perguntas, sugestões, que eu tô aqui sempre disponível a respondê-las, tá certo? Até sexta-feira, beijinhos!